Bom dia a todos que estamos acompanhando neste que é o segundo dia do Conexão Pix. Queria lembrar que este é um evento que tem foco nos participantes e fornecedores de soluções para o Pix. Assim, aqueles que nos acompanham e que desejarem ter informações mais gerais sobre o Pix, podem consultar o sítio do BC na internet, inclusive um FAQ bem completo sobre o Pix que está lá. Ainda no tema de busca de informação, vale mencionar que teremos hoje à tarde, às 16 horas, a segunda sessão do Pergunte ao BC, com especialistas do BC esclarecendo dúvidas dos participantes em processo de adesão ao Pix. Aproveito para lembrar que este evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente no canal do BC no YouTube. Esse painel trata da integração do varejo de e-commerce ao Pix. E acho que quem pôde acompanhar ontem, o primeiro dia do Conexão Pix, já viu a importância do varejo quando se trata de uma efetiva adoção do Pix. Vou agora fazer uma rápida apresentação que servirá de pano de fundo para a nossa conversa aqui neste painel. Pessoal da produção, eu estou com o botão de compartilhar desabilitado. Se alguém pudesse passar o comando para mim, por favor. Feito, Obrigado. Mourão. Ótimo. Bom, vamos então, nosso tema do nosso painel, a integração do varejo de e-commerce no Pix. E para a gente entender o que é o Pix, a gente tem que pensar no Pix como mais uma opção nessa cesta de instrumentos que está disponível aqui para nós brasileiros, para que a gente faça os nossos pagamentos. E é importante, então, pensar no Pix como mais uma opção, não como a opção, mas mais uma opção, e cabe ao usuário escolher, no momento em que ele está fazendo a transação, aquele instrumento que melhor atende a sua necessidade, ou aquele instrumento que é mais conveniente naquele momento. A adoção do Pix, claramente, vai ser um processo de adoção natural. A gente lida aqui com mudança de hábito dos consumidores, dos usuários. É claro que quando a gente pensa, inclusive, naquela parcela da população que hoje ela está acostumada a fazer os pagamentos basicamente em dinheiro, essa parcela tem um desafio maior, mas a gente está aproveitando essa oportunidade aí de digitalizar, está acontecendo, infelizmente devido ao Covid-19, mas ele está impulsionando isso e a gente quer que o Pix seja também um agente impulsionador dos instrumentos de pagamento eletrônico. E no e-commerce também o Pix ele chega para suprir lacunas, A gente sabe do boleto que a pessoa tem que sair, pagar, esperar a liquidação do boleto para que o processo continue. A gente sabe também que uma parcela significativa da nossa população não tem acesso ao cartão de crédito. Então, a gente entende que o Pix vai suprir lacunas que existem hoje nessa nossa cesta de instrumentos de pagamento. Então, pensando aqui no Pix como mais um instrumento para o pagador poder escolher. E Pix, ele é sobre conveniência, para o usuário pagar. Iniciação de pagamentos deve ser uma coisa simples, ela não pode ser difícil. E nesse sentido, o Banco Central teve uma preocupação bastante grande em facilitar essa iniciação dos pagamentos por meio de chaves, o celular, o CPF, o e-mail, leitura de QR Codes, que também estão cada vez mais comuns, links para para aquele internauta que tem acesso à internet basicamente por meio do celular, para que ele possa também fazer as compras no e-commerce por meio do link, porque, claro que no celular eu não poderia tirar a foto daquele site que eu já estou vendo. E é interessante a gente ver que, de novo, há males que vêm para o bem, uma coisa boa que a gente está tendo agora é a digitalização maior da sociedade. Então, um dos principais credenciadores, que é o pessoal que fornece a maquininha para o comerciante, reportou, por exemplo, que entre fevereiro e março desse ano, você teve um aumento na procura por pagamentos via link de 620%. Isso dá uma
dimensão do tamanho que vai estar sendo a eletronização dos pagamentos nesses tempos de distanciamento social. Pensando ainda, né, e mais ligado com o nosso painel de agora, a questão da facilidade do pagamento. É também uma preocupação bastante grande do Pix, né, que o recebedor tenha facilidades. Não só essa questão de receber o dinheiro imediatamente, né, que até hoje a maioria dos instrumentos não consegue fornecer isso, então a gente está dando esse passo com o Pix, mas também de ter outras facilidades, né? Melhorar então essa experiência do recebimento. E essa hora de mudança, né, que o Pix está trazendo para a nossa sociedade também é uma hora para a gente pensar um pouco fora da caixinha. Melhorar a experiência, né, do pagamento nas lojas físicas, repensar aquelas situações de pagamento com fila. Será que quando a gente está usando o pagamento por meio do celular, essa fila pode, em alguns casos, ser eliminada? Repensar também o próprio pagamento no e-commerce, né, aumentando, como eu falei agora há pouco, a parcela das pessoas que vão poder ter uma experiência melhor nessas compras do e-commerce. O que mais que a gente pode fazer? Melhorar também a experiência de conciliação desses pagamentos para os comerciantes, ou seja, há uma série de melhorias a serem feitas e que essa comunidade, né, que compõe aqui o Pix, de participantes e desenvolvedores, ela tem então um amplo caminho para evoluir por meio do Pix, né, e trazer essa experiência de integração do varejo e do e-commerce no Pix. E fica uma pergunta, então, bastante grande, né? Como é que a gente promove essa efetiva integração do varejo, seja nas lojas físicas, seja no e-commerce, ao Pix, lembrando da importância que o varejo tem para essa adoção. E assim a gente chega ao final da apresentação com essa turma que vai nos ajudar a ter uma ideia, né, de como a gente vai superar esses desafios e aproveitar, né, em toda a sua extensão aquilo que o Pix nos oferece, né? Antes de apresentá-los, eu queria agradecer a todos, né, a disponibilidade de participar aqui, né, de serem nossos painelistas hoje. Primeiro, o Alexandre Valerão, né, ele é um colega aqui do Banco Central, ele é do Departamento de Tecnologia da Informação, e ele é o gerente do projeto de tecnologia do Pix. Bom dia, Valerão. Bom, temos também ao lado o Edgar de Castro, da AFRAC, né? O Edgar tem longa experiência, né, nessa indústria de automação comercial, e atualmente ele é o vice-presidente de Relações Institucionais da AFRAC, que é a Associação Brasileira de Automação para o Comércio. O Marcelo Azevedo, né, do Grupo Boticário, também mais de 20 anos de experiência de finanças, 5 anos no Grupo Boticário, e entre os vários temas que ele cuida lá nesse grupo, temos que ele é o responsável pela tesouraria e pelo planejamento financeiro do grupo. O Vinícius Carrasco, por último, da Stone, né, uma sólida carreira acadêmica, larga experiência como consultor no setor de finanças, entidades públicas e privadas, e atualmente ele é sócio e economista-chefe da Stone. Essa era a nossa apresentação. Terminar aqui o nosso compartilhamento. Pois é. Bom, vamos agora para o nosso bate-papo com os painelistas, mas antes eu preciso fazer alguns disclaimers institucionais, né? A gente lembra que esse é uma discussão temática, né? Os convidados foram escolhidos de forma a proporcionar uma complementariedade desses perfis para a gente ter uma discussão com múltiplos pontos de vista, e a gente solicita, então, aos nossos painelistas, né, que o enfoque seja no tema do nosso painel, evitando promoções individuais, assim como a divulgação de produtos e serviços. E acho que a gente pode ir agora para aquilo que realmente nos interessa, que são as perguntas aos nossos painelistas. Acho que a primeira pergunta vai para o Alexandre Valerão. Valerão, o que o BC tem feito em relação ao tema da integração do comércio ao Pix? Você pode falar um pouquinho para a gente o
que é essa API de recebimento enfim, o que está por trás disso? Bom dia a todos. Bom, aqui no Banco Central, dentro do projeto Pix, houve uma, digamos, primeira fase ligada às questões do varejo, em que se colocou um foco bastante grande na experiência do usuário que estava fazendo o pagamento na ponta. Então, se desenvolveu aí padrões de QR Code, padrões de link de iniciação de pagamentos, basicamente com foco nessa experiência, em melhorar a vida de quem está pagando. Agora a gente está num momento que a gente está tentando melhorar a vida do que existe além do pagamento, ou seja, desse processo de integração do lojista, do software de automação comercial que é usado, do TEF ou do gateway de pagamento, com o PSP recebedor, ou seja, o PSP onde o lojista tem conta. E uma das iniciativas foi justamente a criação de uma API padronizada. Isso seria algo que, se deixasse livre no mercado, existiria uma tendência na criação de várias APIs diferentes. Isso teria alguns impactos, por exemplo, em situações onde o lojista quisesse migrar de um PSP para o outro, ele poderia ter que lidar com APIs diferentes. A gente tenderia a ter uma fragmentação de tecnologias e semânticas de API. Então, nós iniciamos, a partir do fórum de abril, lá, esse processo em conjunto com o mercado, em conjunto com o Fórum de Pagamentos Instantâneos, iniciar o desenho do que seria uma API, e aí com participação das associações envolvidas, com a participação ampla do mercado, e buscando ali representantes dos dois lados da API, quer dizer, representantes dos PSPs, que vão estar provendo a API, e representantes dos lojistas e softwares de automação comercial que vão estar consumindo essa API. Esse trabalho gerou uma especificação técnica preliminar dessa API, que no momento está em consulta até amanhã. E foi um trabalho interessante no sentido que nós conseguimos identificar várias convergências no mercado. A gente achou que, em princípio, existiriam muitas concepções distintas com relação a essa API, mas aparentemente todo o mercado, independente ali do lado, se era o consumidor da API ou o provedor da API, aparentemente converge em torno de funcionalidades e mesmo em torno de tecnologias, e converge também com as preocupações. Aparentemente todos têm as mesmas preocupações com segurança, por exemplo, e com alguns aspectos funcionais também. Então, dito rapidamente, eu acho que basicamente esse é o trabalho que vem sendo feito nesse momento. Tá, e qual que é mesmo a necessidade dessa API? Você pode falar um pouquinho de para que ela serve? Sim. Vamos pegar um exemplo, que seria o exemplo clássico, um usuário final, ele foi, por exemplo, digamos, a um supermercado e ele está fazendo as compras dele, ele chegou no caixa e quer pagar com Pix. Nesse momento vai ter que ser apresentado para ele um QR Code dinâmico, provavelmente, que seria o caso mais usual. Para a geração desse QR Code, como as informações do QR Code não estão dentro do QR Code, o software, o back-office do lojista, ele tem que acionar uma API provida pelo PSP recebedor, pelo PSP onde aquele lojista tem conta. E para poder disponibilizar essas informações numa URL específica para a qual o QR Code aponta. Então, nesse momento aí já tem uma primeira interação do lojista com o PSP. E no momento seguinte, o cliente final, ele escaneou e o QR Code, fez o pagamento pelo Pix, e
a seguir o lojista tem que saber se aquele pagamento foi liquidado de fato. Então ele vai ter que consultar novamente esta API para saber se o pagamento foi liquidado. Esse seria, digamos, o ciclo básico. À medida que se evoluiu, aí se descobriu que tem outras funcionalidades que também fazem sentido nessa API. Então o pessoal pediu por funcionalidades de conciliação, por exemplo, pediu por uma funcionalidade de devolução, mas essencialmente eu diria que essa é a necessidade básica que se tenta endereçar com a API. Obrigado, Valerão, muito esclarecedor aí as explicações. Edgar, você viu que o Valerão falou aí da questão, né, desse software de automação. Como é que está a procura das empresas de automação para conhecer o Pix e para desenvolver soluções que sejam compatíveis com essa nova forma de pagamentos? Como é que o setor está se preparando, então, para ofertar o Pix para esses clientes de varejo? Bom dia, Mourão. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Banco Central pelo convite de participar no Conexão Pix e cumprimentar os amigos e painelistas, o Valerão, o Vinícius, o Marcelo, tá certo? Eu acho que é legal a gente contextualizar primeiro quem são os associados da FRAC. A FRAC é uma entidade multissetorial. Então, a gente tem lá as software houses, as empresas de meio de pagamento, e aí teríamos adquirentes, integradores, fintechs, fabricantes, e-commerce, distribuidores, entregadores, enfim, todo o leque de soluções para automação do varejo. Então, a gente teve um primeiro contato com o projeto no Fórum de Competitividade do Varejo ano passado, e a partir daí a gente começou a preparar algumas informações para os associados. Nós temos uma reunião multissetorial, e é mensal, todos esses setores estão presentes, e a gente começou a passar para eles, traçar paralelos com implementações em outros países, e foi muito interessante, e começou a vir a busca e a procura em cima disso. A partir daí a gente criou um grupo de pagamento instantâneo, que é um grupo multissetorial também, para que a gente pudesse ter acesso às necessidades de todos no projeto, né? E a partir daí passamos a integrar o Fórum de Pagamento Instantâneo do Banco Central para facilitar toda a divulgação de especificação de projeto, análise pelos grupos de trabalho, etc. É importante lembrar aqui que a gente tem outros grupos de trabalho, meio de pagamento, software, middleware, e todos eles participam dessa análise. A ideia é a gente passar um pente fino mesmo para cobrir todas as informações. Outro ponto importante foi exatamente o que o Valerão falou, quer dizer, a API padrão de pagamentos. Para nós, era uma das preocupações iniciais, né? A quantidade de PSPs vai ser grande, e a gente precisa ter um padrão, porque olhando pelo lado da software house, a gente vai ter que se conectar a todos. Então, eu tenho um cliente no supermercado A que está com o PSPA, o outro está com o PSPB, enfim, a gente tem uma pluralidade aí de serviço, de opções, né? Primeiro ponto, a gente acha que essa API, a gente tem que tê-la disponível até o final de julho para que as empresas efetivamente comecem a codificar. Tá certo? A gente precisa começar a escrever mesmo essa integração, né, da API, e vão ter várias funcionalidades, como o Valerão colocou. A gente vai ter essa geração do QR Code, então tem o link interno que a gente vai buscar, a verificação do pagamento, muito importante, né? O cara está na hora da saída com o produto, a gente precisa ter a certeza de que aquele pagamento foi efetuado para liberar a venda. Ainda as funções que vão ser muito interessantes, que seriam as transações para consulta, tá certo? Onde a gente consegue ter uma conciliação maior de dados de retaguarda, e também a devolução, né? A transação de devolução, que seria uma reversão iniciada pelo recebedor. Fora isso, a gente vai precisar seguramente do sandbox para poder fazer esses testes, ou seja, ambientes de teste e homologação, ideal que fossem servidos pelo Banco Central para que a gente tivesse unicidade na API, nas funções da API, né? Importante colocar que várias TF Houses já confirmaram que irão implementar a interface do Pix nos seus sistemas. Hoje eles já fazem débito, crédito,
cartões de benefícios, então eles vão incluir o Pix também, e isso vai abreviar muito a implementação dessas software houses. Só após isso, após toda essa parte de desenvolvimento, homologação, testes e preparação do canal que vai atender o segmento tanto online como no varejo físico, tá certo? É que a gente vai conseguir ir a campo. Então, basicamente é isso, a procura, todo esse trabalho e agora a expectativa de implementação em campo e para que em novembro a gente comece a jogar. E nesse jogo a gente tem arquibancada, tá certo? Tem gente. Obrigado. Obrigado, Edgar, que ótimo. Então, que bom saber dessa mobilização e, de fato, o Valerão escutou aí os desafios que a gente tem em conjunto, né, com vocês também lá no fórum, de desenvolver essa API de uma forma robusta e rápida para que a gente possa atender toda essa expectativa aí. Vinícius, vocês estão aderindo ao Pix desde o nascimento, né, do Pix. Quais são as oportunidades que o Pix traz para agentes que, os arranjos de cartão, né, a atuação típica, atuam como credenciadores e que estão optando por participar no Pix em outro formato? Pode ser feito para que o Pix ajude na redução, né, dos pagamentos em dinheiro em espécie? E que papel você vê para os agentes de mercado nesse esforço de eletronização dos pagamentos? Primeiramente, bom dia, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar em eventos do Banco Central, participando diretamente ou ouvindo, é sempre muito enriquecedor, muito rico. Obrigado, Mourão, obrigado a todos aí, cumprimento os colegas de mesa virtual, e fico muito contente que, a despeito de alguns problemas técnicos que eu tive hoje de manhã, eu consegui entrar, então bastante feliz. Então, a Stone vai entrar de cara no Pix, então, em várias frentes. Então, a gente será PSP direto, então teremos uma conta aí no SPI. Uma empresa do grupo a pagar-me vai ser PSP indireto também. A gente, por meio das nossas soluções de software e de gestão, a gente também vai prover funcionalidades que permitam nossos clientes receber o Pix. E não menos importante, a gente vai disponibilizar a nossa base de POS para que o Pix seja aceito de maneira segura no varejo. Então, estamos de cabeça em várias frentes aí, entrando no Pix. As oportunidades que surgem são as oportunidades do cliente, para o cliente. Então, acho que o Pix é uma nova forma de o cliente receber, como você apontou. Eu acho que vai haver uma convivência com diferentes formas de pagamento. O Pix é mais uma. Então, havendo oportunidade de um cliente receber de maneira mais rápida, barata, pela venda que ele faz, isso é uma oportunidade para ele e é uma oportunidade para todos que olham para o cliente e servem o cliente. Então, há várias dimensões que a gente acredita que o Pix vai ter impacto muito imediato. Então, a gente acha, primeiro, que é naturalmente uma forma que vai tender a substituir a TED. Então, é uma forma mais rápida de fazer uma transferência, barata, imediata e 24/7. Então, acho que a gente crê que o Pix vai ter bastante tração por ali. Você mencionou o boleto. O boleto é uma forma cara de fazer um pagamento e cuja liquidação, compensação se dá 2 dias depois, como você apontou e pontuou. Isso gera vários problemas, não só o fato da liquidação demorar 2 dias, como para o negócio do cliente. Então, por exemplo, ele tem que fazer uma gestão de estoque, no qual ele fica preso por 2 dias até saber com certeza se uma dada venda se efetivou. Eu vi um número, que eu não sei exatamente se é correto, então não vou dar um número preciso, mas vou dizer que é uma magnitude relevante, de que na Black Friday, por exemplo, grande parte dos boletos gerados não são pagos. Então o cara fica lá prendendo o seu estoque, prendendo o seu produto por 2 dias até entender que aquilo não foi de fato vendido. Então, para além da questão de ser caro, de ser uma coisa que demora para haver a compensação, tem implicações muito práticas e muito reais no negócio do cliente. Então, novamente, eu acho que é uma grande oportunidade aí de o cliente receber imediatamente,
de maneira segura 24/7 pela venda que ele fez num e-commerce, por exemplo. Eu acho que também as oportunidades para o balcão vão ser várias. Acho que uma questão muito importante aí é a questão de segurança. Então, em relação a alternativas, como, por exemplo, o débito, eu acho que a gente tem que garantir que o Pix seja uma forma segura de se transacionar. Então, acho que o Banco Central foi muito inteligente em trazer para esse mercado de dois lados. Então, a gente tem aqui, de um lado, portadores, digamos assim, e recebedores, né, e varejistas. Então, o grande desafio aqui é você trazer os dois lados desse mercado para aceitar esse novo meio de pagamento. A decisão regulatória de você fazer com que instituições que tenham mais do que 500 mil contas, se não me engano, sejam participantes mandatórios do PIX, resolve um desses lados. Então, você traz portador. Eu acho que o grande desafio para trazer o outro lado do mercado, os varejistas, tem a ver com segurança. Então, há decisões que parecem caminhar na direção de fazer com que esse seja um meio de pagamento conveniente e barato. Então, a decisão de não haver algo como intercâmbio, eu acho que é uma bela decisão. Eu acho que falta um pouquinho de garantia de que isso vai ser um método seguro. Então, de novo, parte da nossa iniciativa vai ser disponibilizar nossa base de POS para garantir uma visualização segura do QR Code para uma venda no balcão, mas acho que esse é um grande desafio. Sobre substituição de moeda, eu acho que foi sua segunda pergunta, as pessoas só carregam moeda porque elas querem fazer transação. Então, eu até tinha anotado aqui, tem a colinha associada às perguntas que eu imaginei que fossem feitas, e nesse sentido eu listei aqui propriedades de um modo de pagamento que substituiriam perfeitamente moeda. E coincidentemente, eu não pude assistir o evento ontem, mas li hoje na matéria do Valor que algumas dessas características foram listadas ontem pelo presidente Campos Neto. Então você tem um meio de pagamento que é instantâneo, 24/7, confiável, seguro, transparente, que todo mundo possa usar, uma forma alternativa de dizer que ele é aberto. Você naturalmente tem uma situação na qual a demanda por moeda, por numerário, deveria ir para zero. Não tem razão nenhuma para você carregar numerário se você tem essa alternativa de pagamento. Então, eu acho que, naturalmente, a gente vai caminhar na direção de substituir o uso de moeda física e numerário, um token físico, né, por esse pagamento instantâneo, 24/7, transparente e aberto. Então, eu acho que as oportunidades são várias. A minha preocupação é na direção de segurança, e eu também tenho preocupações de responsabilização. Então, eu acho que essa coisa de você poder ter PSPs indiretos que se pluguem a PSPs diretos é espetacular. Ter essa noção de uma plataforma, eu acho que pode potencializar muito a adoção do Pix. Mas, de algum jeito, você concentrar muitas das responsabilidades do PSP direto pode ser algo que iniba um pouco desses potenciais efeitos benéficos de plataforma. Então, minhas preocupações são basicamente de segurança e responsabilização, mas a menos disso eu acho que as oportunidades são inúmeras. E como você bem apontou, a crise, a pandemia, acelerou um processo natural de digitalização. Então acho que o Pix, como uma forma digital de você fazer pagamentos, de novo, 24/7, transparente e aberta, acho que pode ter um impacto enorme para a vida de todo brasileiro, todo cidadão, em particular para os nossos clientes. Então, várias oportunidades aí, e mais do que isso, vários benefícios para a sociedade. Obrigado, Vinícius, acho que muito bem pontuado. Esse segurança, de fato, é um ponto-chave, né, para o Pix, para aceitação no varejo. Esse é um desafio, né, que os participantes do Pix têm. A gente tem o GTSEG, né, que é o Grupo de Trabalho de Segurança, no âmbito do Fórum PI, para pensar nessas questões. E de fato, né, a gente conta com esse pensamento, com essa cocriação, esse pensamento coletivo, para a gente lidar com esses riscos e ofertar um produto que efetivamente seja seguro para quem paga e para quem recebe. Muito bem pontuado. Marcelo, né, por que uma empresa que atua no mercado de varejo deve se interessar por um evento do Pix? Né? E não vai dizer que foi porque a gente convidou, hein? E do lado do varejo, né? Como é que está essa oferta de soluções para a integração do varejo ao Pix? Quais são os desafios trazidos
por essa integração na sua visão? Bom dia, Mourão, obrigado de novo pelo convite, bom dia a todos. Bom, por que a gente está aqui, né, com um bom varejista, que é o Grupo Boticário? Acho que o Pix, ele tem uma relação com o que está acontecendo no mercado de maneira muito clara. E acho que ela pode ser evoluída hoje, a experiência do consumidor, ela é baseada, acho que, em 3 grandes temas, né? Hoje tudo é online, hoje tudo é real time, e hoje tudo é end-to-end, né? Ou seja, é uma relação direta do varejista com o seu consumidor, das marcas com o seu cliente, né? E como tal, e a gente tendo uma plataforma bastante, diria, consistente no mercado, hoje com praticamente 5 mil pontos de venda de propriedade da cadeia do Grupo Boticário, melhorar a experiência do consumidor nas nossas lojas, no ponto físico e também no e-commerce, é de vital importância, né? Acho que o Vinícius foi super claro no tema de, por exemplo, na gestão do estoque. Hoje, como bom varejista, a gente fica dois dias com o estoque parado, esperando a conclusão de um boleto. E como ele comentou, eu posso dar claramente, os números de cancelamento de boletos são de 20% a 25% hoje, né? É um número bastante grande. E a gente sabe que, como bom varejista, qual é a melhor parte de uma compra? É a compra e não o pagamento, né? Eu acho que o lado do pagamento é o lado ruim, né, de uma compra. Então, quanto mais os modelos de negócio conseguirem fazer desaparecer essa entropia, esse atrito na relação das marcas com seus consumidores, do varejista com seus consumidores, melhor vai ser. E o Pix, olhando nessa perspectiva de redução de atrito, de velocidade, de segurança, nos parece, até o momento, a melhor ferramenta que vai existir. Então, a gente está, como grupo, a gente está mergulhado em cima disso. O grupo tem também pelo qual eu também sou responsável, a gente tem uma fintech, diria assim, como soluções financeiras. Então, a gente vê isso como de vital importância. E por que a gente tem uma fintech lá dentro do grupo? Muito menos por uma questão da lucratividade dessa ferramenta, mas sim para construir essa jornada do consumidor de maneira fluida dentro das nossas lojas. Do outro lado, o Pix também, isso o que a gente brinca lá no escritório, do balcão para fora. Do balcão para dentro, a gente tem uma série de relações com os nossos fornecedores, com os nossos franqueados, com as revendedoras, que é também uma série de transações importantes que acontecem. Para vocês terem uma ideia, o grupo hoje emite e recebe mais de 1,5 milhão de boletos ao ano. A conciliação desses boletos, a conciliação desses documentos, a atrelar o emissor ao destinatário, não é uma tarefa fácil para nenhuma tesouraria, né? Como você bem disse, também sou responsável pela tesouraria. Então, conciliações de caixa hoje, nesses vários modelos de pagamento, vários modelos de transação econômica, de meio de pagamento, elas fazem com que tudo isso se encareça. E nós, como bons varejistas, sabemos que qualquer redução de custo é importante. Mas queria focar muito mais do que na redução do custo, que né, acho que não é de comum conhecimento que até a gestão do dinheiro hoje é um dos custos maiores do varejista, é a gestão do próprio numerário. O Vinícius comentou disso, mas a transação no meio físico, ela aguarda o transporte, ter troco, é um custo muito importante para um varejista hoje, né? Fora o custo social de roubos e outros temas, né? Então, quando você vai para esse modelo peer-to-peer, conectado com o consumidor, identificando a compra como parte do evento, o evento do pagamento como parte da compra, isso faz com que a jornada do consumidor seja de total propriedade do varejista, coisa que é muito difícil hoje de acontecer pelos outros meios de pagamento. Então, a gente está super mergulhado no Pix por esse motivo, porque é
uma das ferramentas que a gente vê como grande alavanca da jornada do consumidor dentro de uma loja, dentro de um site, na sua experiência de compra com o grupo. Que ótimo, Marcelo. E, de fato, acho que isso está dentro do que a gente espera do Pix e dessa comunidade que ela possa alavancar muitos serviços, muita inovação em cima dessa plataforma que a gente está construindo nesse momento, né? Bom, indo para a nossa segunda rodada de perguntas, eu queria voltar para o Edgar. Edgar, a gente ouviu aí, né, do Marcelo, essa questão dos desafios da integração, da importância né, dessa conciliação e dessa experiência. E para as empresas de automação, né, você começou a falar quais são os maiores desafios, né, para integrar o Pix ao que já existe, né? Como é que a API de recebimentos, né, pode melhorar essa experiência de conciliação que o Marcelo trouxe aqui como problemática hoje para os clientes dos seus associados? Maravilha, Manuel. Bom, em relação aos principais desafios, eu já coloquei alguns, mas basicamente são 5 deles onde a gente tem. O primeiro deles, tempo de implementação, né? Temos que começar a desenvolver agora, tá certo? Para poder terminar a implementação, testar, treinar o pessoal e ir para campo. Então, esse é um grande desafio. O segundo é exatamente a parte de testes, né? A gente tem que ter esse ambiente padrão para que a gente possa testar e ter uma solução que eu não tenha que fazer adaptações ou testes para cada um dos PSPs. Ou seja, como é um padrão, todos têm que beber da mesma fonte e aí sim, a gente ter uma solução simples, única e robusta. Eu posso trocar isso de forma fácil. O terceiro ponto, que é muito importante, foi levantado até pelo Vinícius, em relação à segurança, seria a autenticação dos softwares aos PSPs, tá certo? Esse é uma etapa que seria desejável que a gente tivesse um mesmo padrão, tá certo? Para facilitar essa implantação no varejo. Esse eu acho que vai ser um dos pontos que vão envolver não só a software house, mas os integradores, os VARs, revendedores e etc. Outro grande desafio que eu falei é exatamente a preparação, né, do canal, treinamento e etc., para que a gente consiga dar velocidade na instalação instalação e serviços, né, tanto de forma online como de forma presencial. Muitos softwares necessitam de trocas presenciais. Então, nós temos uma necessidade como essa. E o último desafio aqui é exatamente esse. Em tempos de pandemia, tá certo? Com essa quantidade de protocolos no varejo e os processos das indústrias, isso vai ser uma aplicação mais difícil, mais criteriosa, tá certo? Com relação à API de recebimentos, primeiro, a consulta estar dentro da API é fantástico, principalmente tendo a possibilidade de ser chamada por chaves diversas, ou pelo número de transação, que é o TXID, ou data, etc. Isso vai facilitar com que a gente faça as conciliações das vendas versus os recebimentos. Além disso, para tornar um pouquinho mais robusta, seria interessante a gente usar os campos de dados adicionais mesmo, do QR Code, para que a gente possa trafegar outras informações, número de invoice, ou dados específicos, daquele arranjo específico, para que a gente tenha algumas conciliações de forma mais robusta e atenda exatamente o ponto que o Marcelo colocou, tá certo? De gestão financeira das empresas. Eu acho que tudo isso vai possibilitar uma eletronização segura, consciente e com bons resultados. Ótimo, Edgar. Que bom. E esse desenvolvimento que nos aguarda aqui seja um momento de muita construção de soluções boas e seguras. Vinícius, segurança na geração e exibição do QR Code, né, é um ponto crucial, e segurança veio, né, da sua própria boca como uma palavra de ordem que o Banco Central, acho que não precisa dizer, gosta muito dessa palavra, né? E esse é um ponto chave para a gente, né, na oferta do Pix. Isso é uma condição sine qua non, né,
para ofertar o Pix. Qual que é a importância de se ofertar uma solução, né, de conexão com a API de recebimento para seus clientes? E você já mencionou um pouquinho o uso dos POS como uma solução segura, mas eu queria que você abordasse um pouquinho mais em profundidade esse ponto. Como eu te falei, segurança é uma palavra que no Banco Central ela ecoa. Claro, mas antes de falar de segurança, eu queria pontuar duas coisas relacionadas à pergunta anterior que você fez. Então, eu queria só enfatizar aqui que a nossa adesão é voluntária, a gente está em todas as frentes, então, voluntariamente, não temos ainda a obrigação, então é de fato o engajamento, a solução que nos fez aderir ao Pix nas frentes que eu listei, quer dizer, como PSP direto, como PSP indireto por meio da Pagar.me, por meio da provisão de soluções de software gateways que ajudem nosso cliente a receber Pix e fazer Pix, e também por meio da base de POS, né? A outra coisa que eu queria também mencionar, que eu acho que é muito, muito útil e perpassou vários dos comentários aqui, é o processo de consulta pública e discussão aberta que o Banco Central abre para avançar nos diferentes pontos da regulação e implantação do PIX. Então, acho que esse é um processo que permite que a gente discuta ideias, apresente soluções e, obviamente, o regulador ouvindo e potencialmente filtrando o que lhe parece mais importante, acaba por apontar na direção que acho que é a direção correta sempre. Então, isso começou lá atrás com a discussão de como deveria ser, vocês decidiram fazer o arranjo, então garante neutralidade de regras, vocês decidiram sem infraestrutura, também garante que, junto com neutralidade de regras, possa ser uma forma realmente aberta e sem entraves, sem obstáculos à participação, passando por várias das dimensões até a gente chegar na consulta de API, que a gente está trabalhando, e hoje tem uma sessão longa para discutir, para a gente conseguir cumprir aí o prazo de vocês. Então, acho que essa iniciativa de ter conversas abertas e consultas, acho que é muito, muito legal. E queria manifestar isso e dizer que acho que em todas as frentes deveria haver consultas públicas e discussões como essas que vocês capitaneam. Eu vislumbro, por exemplo, uma discussão de iniciação de pagamentos em que todo mundo seja ouvido e a gente consiga fazer uma regulação bacana e pró competição, pró eficiência, como vocês têm feito. Sobre segurança é fundamental. Como eu disse, eu acho que o grande desafio aqui, a gente está falando da aceitação do Pix no varejo, é fazer com que o Pix seja de fato uma maneira barata do varejista receber. E o barato é uma coisa um pouco maior do que simplesmente o quanto é pago. Uma solução que seja insegura, uma solução que acabe por ensejar fraudes, que acabe por fazer com que o uso dessa solução não seja na intensidade que a gente queira, é uma forma cara de se fazer um pagamento. Então, aqui, de novo, eu acho que o Banco Central, muito inteligentemente, trouxe um dos lados do mercado por meio de uma diretriz regulatória. Então, todo mundo que oferta um número de contas acima de um limite tem que disponibilizar o Pix, o que fará com que os portadores estejam nesse mercado dois lados. Então, a gente tem os navios. Agora, a gente precisa trazer os portos. Então, acho que a grande questão aqui para trazer os portos é a questão de segurança. Então, essa vai ser a grande peça nesse quebra-cabeça. Eu consigo dar o exemplo, por exemplo, do débito no e-commerce. Então, o débito no e-commerce não vinga porque não é seguro. Está aberto a uma série de fraudes. O débito no balcão é bastante seguro, porque aí o processo de autenticação, de autorização, funciona num shipping PIN e faz com que o varejista, ao fazer a venda, ele tenha certeza de que fez a venda. Então, isso é um valor enorme. Então, de novo, em relação a alternativas no balcão como débito, o grande desafio do Pix é ser seguro, porque a transação em débito tem um processo de autenticação e autorização que garante a segurança dela. E no e-commerce não vinga porque esse processo de autenticação ainda não é plenamente seguro.
não é plenamente feito. Então, há iniciativas da indústria de fazer isso, e o que se faz é um processo de autenticação que passe ou tente emular o que é o processo de autenticação do chip em PIN, alguma forma de autenticação que perpasse um ambiente seguro, um ambiente de alguém que é responsabilizado. Então, eu acho que a preocupação que a gente tem é essa, de que a perna que falta para esse mercado dois lados ficar de pé, essa perna de segurança, e ter formas seguras de você visualizar o QR Code e de o varejista ter garantia que recebeu, é parte indispensável da construção desse mercado de dois lados. Eu acho que tanto o GT de segurança, como a discussão aqui da consulta pública de API, de recebimentos, quanto todo o processo de discussão ao longo desse ano e meio, ou mais de ano e meio, né? Começou lá em abril de 2018, se não me engano. Eu acho que tem avançado nessa direção, mas essa é uma preocupação que tem que estar sempre presente. É importante que ecoe a questão de segurança. Obviamente que a questão de segurança não pode ser um subterfúgio para a gente criar obstáculos, barreiras, para a gente inibir acesso. Nunca. A gente tem que separar essas duas questões. E acho que uma boa regulação separa essas duas questões, impondo obrigações e garantindo padrões e impondo uma regulação inteligente. Segurança é bom, segurança não pode ser inibidor de acesso, mas sem segurança esse mercado de dois lados pode ficar incompleto. O exemplo do débito no e-commerce eu acho que é um exemplo que deveria ecoar para toda essa comunidade, como você aponta, Mourão, a comunidade do Pix. O débito online não ganhou tração por uma razão, e a razão é de segurança, a razão é que você não tem a segurança de você, de fato, efetivou a venda, você varejista, e um dos entes desse mercado dos lados do banco emissor não tem segurança de quem está fazendo a compra é a pessoa ela mesma. Então essas preocupações acho que tem que estar muito presentes o tempo inteiro. Sem inibir competição, sem fazer com que haja obstáculos ou barreiras artificiais à entrada e competição. Obrigado, Vinícius. Como eu te falei, segurança sempre ecoa nos ouvidos do Banco Central. Acho que um ponto que é interessante dizer é que o Pix ele também sai um pouquinho dos modelos mais que a gente está acostumado, digamos assim, né? A iniciação, seja no e-commerce, seja na loja física, ela é a mesma e a autenticação ela é feita da mesma forma, né? Que é o app daquela pessoa que está provendo o serviço de pagamento lá para o pagador. Mas, por outro lado, a gente tem que ter certeza que o pagador está pagando o que ele realmente está querendo pagar, né? E aí a importância daquilo que a gente está discutindo aqui, da API de recebimento, exato, da segurança nesse ponto. Exatamente, esse é o ponto. Perfeito. Valerão, fala um pouquinho, então, dos cuidados que estão sendo tomados para trazer mais segurança pela aceitação do Pix aí no comércio. Eu acho que quando a gente fala de segurança em tecnologia, a gente sempre tem um trade-off ali que já é clássico entre segurança e usabilidade. No caso específico deste cenário da API de recebimentos, nós tendemos sempre a pender para o lado da segurança, ou seja, sempre estamos tentando buscar a melhor experiência possível, e aí a gente está falando basicamente da experiência do lojista, quer dizer, de coisas que facilitam a vida ali do lojista, do fornecedor de soluções, do próprio PSP envolvido nessa relação, mas a gente vai sempre tentar privilegiar o aspecto de segurança. Como é que, pelo menos a proposta preliminar, e aqui tudo que eu estou falando com relação à API de recebimentos, estamos falando de coisas que ainda estão sendo construídas e que podem mudar. Então, por exemplo, nós temos uma consulta agora em curso e nós vamos receber feedbacks dessa consulta, então algumas coisas podem mudar justamente em função desse processo de diálogo com o mercado. A definição preliminar da API de recebimentos, ela estabelece uma série de requisitos de segurança obrigatórios que têm que ser seguidos necessariamente pelos PSPs e pelos clientes que vão se conectar com a API. Então, esse conjunto já é um conjunto relativamente robusto de
de aspectos de segurança ali que estão cobertos. E, além disso, se trata uma série de recomendações. Essas recomendações, elas são aspectos que adicionariam segurança na API e que podem ser exigidas pelo PSP ou não. Quando a gente fala da API, a gente tem que entender que os aspectos de comunicação da API eles são sempre mais controlados. É mais fácil especificar uma API com um nível de segurança bastante alto do que garantir a segurança na ponta ali, na instalação do lojista, no software que está fazendo a interação com essa API. E talvez esse seja um dos elementos de segurança mais importantes aí. Nesse sentido, o que a gente fez? Estabeleceu uma série de recomendações que permitem que o PSP homologue e crie critérios de segurança para admitir os clientes dessa API, que ele vai permitir que se conectem com a API que ele está provendo. Claro que aí também é um processo que está em consulta, então eventualmente pode ser que algumas dessas recomendações daqui a um tempo elas sejam promovidas a requisitos obrigatórios, tá? Isso é um processo em discussão. Então, eu diria que é basicamente esse processo. Quando a gente foi conversar com o mercado, surgiu uma preocupação grande no sentido de que era preciso que o PSP tivesse algum nível de controle com relação a quem está se conectando com a API. E aí, claro, aí nesse sentido tem alguns softwares que já naturalmente trazem um nível de segurança grande, mas isso não descarta a possibilidade de desenvolvimento de novos clientes, clientes aí falando o software que se conecta com a API. E justamente se precisa ter processos que garantam a segurança desses clientes. Então, eu diria que esse é o grande ponto. Além da questão da segurança, eu só queria comentar um ponto em cima de algumas ponderações que o Edgar fez, que são bem importantes. Ele falou da questão de tempo de implementação, e de fato já está em consulta também, além dessa especificação preliminar, a especificação detalhada da primeira das funcionalidades, e a expectativa é que todas elas estejam disponíveis de fato até o final de julho. E aí, linkando com a questão de segurança e pegando também um ponto que o Edgar trouxe, um dos aspectos essenciais de segurança é essa autenticação entre o lojista e o PSP. E, de fato, esse assunto também será tratado na API de recebimentos. Nós fizemos ali, colocamos na especificação preliminar os elementos essenciais, e nós estamos trabalhando junto com o GT de segurança numa especificação mais detalhada desse processo de autenticação. Isso provavelmente vai passar um pouquinho ali do final do mês, mas também não deve ir muito adiante para se ter já para consulta. E aí, novamente, esse processo, ele sempre envolve uma definição e, posteriormente, uma consulta ao mercado para se conseguir o feedback, para saber se aquilo está endereçando as questões de fato. Então, acho que nesse ponto aí a gente espera também ter um aspecto importante de segurança endereçado de uma forma que seja mais ou menos consensual entre os participantes. Perfeito. Obrigado, Valerão, pelas suas explicações aí do que está sendo feito em termos dessa segurança da API, o que a gente se espera dela, né? E, Marcelo, a gente ouviu um bocado sobre oportunidades para os que estão ofertando
soluções para integração ao Pix, né? E oportunidades para vocês do varejo. Compras nas lojas físicas, nas vendas online. Você falou dessa experiência de pagamentos e diminuir o atrito, né, que é realizar um pagamento. Escolhe para a gente mais um pouquinho sobre como é que o Pix pode ajudar nisso aí, na sua visão, nesse seu primeiro momento aí de olhar para o Pix. É um prazer. Acho que tem um primeiro aspecto, acho que todo mundo que entra numa loja vê lá no fundo da loja aquele caixa, né? E numa loja nossa, um padrão, o espaço do caixa corresponde a praticamente 15 a 20% do espaço físico de uma loja. Então, imaginar que a gente possa substituir aquele local de caixa por uma oferta maior ainda de produtos, isso é um primeiro elemento de crescimento das vendas, ter mais disponibilidade de produtos para os nossos consumidores. Esse é um primeiro aspecto. Então, o movimento do Pix faz com que a gente possa retirar efetivamente o caixa, né? E a gente já tem feito isso com outras iniciativas. A gente tem uma iniciativa chamada Mob Shop, que é ter efetivamente o meio de pagamento, a maquininha, a famosa maquininha, na mão das nossas consultoras de venda. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, ampliar o espaço físico de uma loja para a disponibilidade de uma quantidade maior de produtos, né? Um maior portfólio de produtos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é reduzir o tempo investido dentro de uma loja em temas que não são o core do negócio. Ou seja, o pagamento é um efeito acessório, a venda já foi feita, o encantamento sobre o produto já foi no momento anterior. A gente tem uma coisa muito interessante no grupo, que na época de Natal, a gente sempre olha como grau de sucesso o negócio, olhando a fila para pagar. Né? E o varejista olha um pouco isso, né? Olha, tem bastante gente para pagar hoje. Só que isso a gente sabe que para o consumidor isso é um tempo perdido, um tempo gasto, onde os nossos clientes, os nossos consumidores gostariam já de estar desfrutando do que comprou e não ainda repensando no que fez, né? Esse é o primeiro aspecto do ponto de vista das nossas lojas físicas. Quando a gente fala das nossas revendedoras, e é um canal muito importante para a gente, hoje o sistema de venda direta é muito baseado ainda em um sistema analógico, né? Um sistema do caderninho, da caderneta, de anotar as vendas lá, nossa revendedora anota as vendas, e tem um grande problema de conciliação de pagamentos e conciliação das vendas, ela mesma como revendedora. Do outro lado, nós como indústria, nesse aspecto das vendas, desse canal de venda direta, a gente oferece crédito para essas nossas revendedoras para elas ofertarem produtos para os seus consumidores finais. Esse processo também de crédito, ele é analógico até um certo ponto do nosso lado, mas não encontra nas nossas revendedoras um mecanismo de conexão. Então, a nossa revendedora, ela compra produtos das marcas do Boticário e recebe um boleto para ser pago. Muitas vezes ela vai nos visitar em nossos espaços de representante com esse boleto já pago para se liberar seu crédito e efetivamente esse crédito ainda não foi liquidado, tendo em vista que, como o Vinícius comentou, depois só de 2 dias. Então a gente tem hoje muitas situações onde a nossa revendedora se apresenta no nosso espaço da representante com um boleto pago, mas a gente sabe que esse boleto ainda não foi conciliado, então a gente não tem a contrapartida ainda do pagamento. E todos nós sabemos que também o boleto hoje tem uma grande componente de fraude, né? Muitas das nossas revendedoras recebem boletos falsificados de fraudadores em nome do grupo e acabam pagando boletos falsos, perdendo seu dinheiro, e a gente efetivamente não tem essa compra sendo paga. Então tem um forte componente de fraude no caso do canal de revendedores. Quando a gente vai para o canal online, o consumidor do online é aquilo que eu comentei, né? Ele é real time nesse sentido. Então, muito das vendas é feita por impulso, né? É uma oferta que foi recebida por e-mail, é uma notificação de push no seu celular e que efetivamente o nosso consumidor se vê atraído nessa compra, para essa compra.
na emissão do boleto, essa atração ela vai perdendo força, né? Ela vai perdendo entusiasmo, ela vai perdendo atração, porque começa a ser uma emissão de um documento, esse documento tem que ser impresso, esse documento tem que ir numa agência de bancos ou de lotéricas para ser pago, e efetivamente só depois disso, depois de 2 dias disso, é que a compra foi feita. Nesse período, o nosso consumidor pode não ter tempo de fazer o pagamento, se atrapalhar, se confundir, então tem uma série de entropias, e no aspecto dentro do grupo, como estoque é muito importante para um varejista, o estoque acaba ficando, como o Vinícius comentou, fica parado por 2, 3 dias, esperando essa efetivação. E, no caso brasileiro, o boleto faz com que uma das grandes ofertas que vai ser o online é da conveniência de uma entrega no famoso same-day delivery. Numa venda de boleto, você não tem nunca um same-day delivery, porque a efetivação do pagamento só acontece em 2 dias. Então, um lead time hoje de entrega, uma conveniência de entrega urgente no meio de pagamento do boleto é impossível nesse sentido. Então, e é um dos principais componentes de atração do online, né? Você tem uma disponibilidade de produtos ampla com a conveniência de receber esse produto cada vez mais rápido. Esse é o nosso desafio do varejista brasileiro, no caso do online, né? Então, conseguir reduzir esse prazo do pagamento para que efetivamente no mesmo dia um consumidor consiga receber dos nossos estoques esse produto é vital. Lembrando que como a gente tem 4.000 lojas, quase 5.000 lojas pontos de venda no mercado, a gente virtualmente consegue entregar para toda a população brasileira o produto no mesmo dia. Mas e o pagamento, se não foi feito de maneira instantânea? Esse mesmo dia não existe, apesar dessa penetração, desse footprint comercial, como a gente chama lá dentro, do grupo, de 5.000 pontos de venda em quase mais de 1.700 municípios, onde a gente virtualmente poderia entregar, depois de 2 horas, o produto para qualquer consumidor. Se o meio de pagamento não foi efetivado, isso não pode ocorrer. Então, acho que esse é um grande desafio. E tem um último, que é para o varejista, como eu comentei, em toda a sua cadeia de valor para dentro, né? Na sua relação com os fornecedores, na relação com os seus parceiros, com as próprias instituições financeiras, entre companhias, né? Então, a gente também vende produtos de outras indústrias, né? De outras marcas, e até essa relação ela também pode ser cada vez mais eficaz, cada vez mais lean, né? Cada vez mais sem atrito. Obrigado, Marcelo, e acho que para o pessoal que está aí e que serão os participantes do Pix a ofertar esses produtos, está aí o que vocês estão esperando de melhorias, né, para quem está ofertando o Pix. Bom, estamos chegando ao final do nosso painel. Eu queria agradecer mais uma vez aos nossos painelistas e também àqueles que nos assistem pelo YouTube. Lembrando que a próxima sessão, que começa assim que essa acabar, trata-se do pitch de soluções, onde desenvolvedores vão apresentar suas soluções. Eu queria agradecer então a todos e até mais. Obrigada, Mourão. Pessoal, só aproveitar e agradecer mais uma vez a todo mundo, ao Mourão, moderador, aos panelistas, e avisar o nosso público que está nos assistindo que a gente vai precisar de uns 5 minutinhos. A gente não vai ser tão instantâneo quanto o Pix, Mourão, mas vamos precisar de uns 5 minutinhos para colocar todos os Pix no ar, tá bom? Obrigada mais uma vez aos panelistas, a gente encerra por aqui, começamos aí a promover os pitches e voltamos em breve. Obrigada, entre 5 e 10 minutos. Obrigado.